Tem que ter muita coragem. Tem que entender do processo. Ela tem que buscar conhecer, ela tem que participar do processo desde o início, iniciar em pequenos lugares, não vir de vez para assumir uma coisa grande, conquistando aos poucos as pessoas, conquistando o entorno, desenvolvendo trabalhos pequenos, mas que são importantes dentro do processo, transformando aos poucos as coisas. Porque a liderança não é ela que se diz líder, não, é você. Que veio aqui da Zona Leste 1. O movimento de moradia, mais diretamente, né? Ele tem uma característica de ter um protagonismo feminino desde sempre. Eu acho que hoje nós temos mais lideranças mulheres que já tivemos em outros momentos, né? Mas sempre tivemos. E eu acho que tem a ver mesmo com a forma da construção que é de baixo para cima, que é no dia a dia, que é no cotidiano. Alguns movimentos a gente vê um protagonismo muito maior de homens. E eu acho muito estranho. Eu não consigo entender como, a não ser pelo uso do machismo e da força, o movimento se articula sem levar em consideração a participação imensa das mulheres e a contribuição que elas dão. A antropologia urbana no Brasil, principalmente em São Paulo, é um campo que começa por mulheres. Veio a ditadura militar. E aí essas lutas por classes não puderam continuar. As lutas migraram para uma coisa que é mais da casa, que era um papel da mulher. As mulheres antes só podiam ficar em casa, né? Então não existia também mulher na rua. O movimento de mobilidade a pé é natural que ele tenha lideranças e seja composto basicamente por mulheres, porque quem anda a pé, majoritariamente, é mulher. O tipo de deslocamento que demanda viagens a pé é realizado por mulheres. A mobilidade é um hábito, né? Tipo, é um hábito e é uma atividade diária de qualquer pessoa. Se for ver, aqui fora é uma causa feminina. A forma de deslocamento na cidade das mulheres é diferente das dos homens. A mulher caminha muito mais que o homem, porque ela faz os pequenos trajetos de compras, às vezes de algumas coisas para os filhos. Historicamente ainda é a maioria. E até o desenvolvimento do transporte sempre é voltado em suprir só a demanda da casa-trabalho. Então, algumas vezes também caminham não porque é próximo, mas porque não tem nenhum transporte que cubra aquele trajeto da necessidade das mulheres. Eu acho que um dos principais motivos de a cidade ser inacessível, segregada, desigual, carrocêntrica, é o fato de você ter majoritariamente homens à frente desses espaços de tomada de decisão. A gente está falando de uma sociedade que ela é machista, patriarcal, ela é racista, ela é misógina, então essas coisas elas se refletem em todos os microambientes que você convive. O próprio assédio, que é um impeditivo máximo da mulher usar a rua, não só de bicicleta, mas a pé também. É uma coisa que nenhum homem sabe o que é. Você tá andando na rua a pé mesmo, vir um cara na sua direção e você, a primeira coisa que pensa é no medo de ser estuprada. Ela tem que pensar muito mais na hora de caminhar, assim. É inevitável não se tornar uma causa enquanto você está na rua caminhando e você tem mais risco em várias situações. A gente vive um estado de atenção em relação ao nosso corpo full time. Eu noto que a percepção da mulher de segurança é muito diferente da do homem, porque a gente tem mais medo de que aconteça tudo com a gente, além de ter os outros medos, né? De outras coisas que podem acontecer. O trânsito, a rua, ele é um ambiente muito hostil, né? Ele é um ambiente de forças
tensionamento de forças. Então, quando você fala de mulher em bicicleta, é como se estivesse unindo duas fragilidades. Ser mulher e usar um veículo muito frágil. Num ambiente que ele é de poder, é de força e que vence o mais forte. Eu acho que a gente pensaria mais na questão da bicicleta como uma questão transversal de acesso à cidade por diferentes grupos de pessoas. O movimento da bicicleta ainda é muito masculino, branco e cis e hétero. Desde muito pequeno, a gente vê culturalmente as pessoas criando um menino para ser o desbravador, o aventureiro, o que não tem medo, o que pode cair e ralar, o que sobe nas árvores, o que, né? E as meninas, elas vêm numa criação de cuidado, de porcelana, de não pode machucar, imagina subir em árvore, isso é brincadeira de menina. A bicicleta, ela é um instrumento que ela veio da nossa infância. Muitas mulheres, inclusive, não sabem andar de bicicleta porque o pai não deixou, porque a bicicleta quem ganhava era o irmão, não era ela ganhou a boneca. Então, na hora que você pega um cara andando de bicicleta, você vê que ele tem muito mais malemolência com a coisa. É um balé na rua. Esse balé é como se fosse mais intrínseco ao homem. Ele é estimulado a isso. Porque muitas vezes a mulher não anda de bicicleta porque a mulher é mais frágil, a mulher é menos corajosa, a mulher não enfrenta o trânsito. Pode até ser, mas não é porque é natural. O que tem por trás disso, né? Por que essas mulheres não enfrentam as mesmas coisas que os homens enfrentam, que não são tão destemidas ou tão corajosas? Né? Quando a gente vai falar de tentar despertar empatia sobre segurança no trânsito, mulheres são normalmente as que também tomam a frente, que, enfim, assumem essa posição de alteridade, de empatia com quem sofre da violência de trânsito. Eu tenho pensado ultimamente que deve ser muito difícil ser homem. Não, porque, querendo ou não, nós mulheres, a gente o tempo inteiro, desde muito jovem, é confrontada a lidar com a existência e está sendo cobrada sobre o que é o nosso papel. O homem, ele só se preocupa em trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa. E para ele já é muito, fazendo a minha parte. E a sua é cozinhar, lavar e eu chegar e ter minha roupa bonitinha, minha janta no almoço feito. Achar que a mulher ela tem direito só de cuidar do filho da casa, ela vai passar. Eu me sinto melhor ocupando e reivindicando do que cozinhando. E meu arroz é péssimo, mas uma ocupação que a gente faz é da hora. E é engraçado, porque é colocado também pra gente que a coragem é dos homens, né? Aí chega dia da ocupação, mesmo que era o homem que ia na reunião, no dia da ocupação vem a mulher, o cabra fica com dor de barriga. E eles nunca falam que tem medo, né? A mulher fala, eu tô com medo, mas eu vou. O homem não, mas ele desaparece naquele dia. Que tem no Brasil, que é a miséria. Olha, o movimento de moradia tem muita mulher, né? Eu acho que tá ligado a essa questão mesmo da sobrevivência. Não sei, eu acho que é dessa coisa dos filhos mesmo, né? A casa é seu porto seguro, né? Acaba que se você tem um lugar pra morar, você se vira, né? Então eu acho que as mulheres, elas acabam indo em busca da luta pela moradia por conta disso. Da proteção. Quer dizer, se eu ficar sozinha, os meus filhos, se eu ficar sem emprego, pelo menos eu tenho uma casa, né? Não sei, eu acho que as mulheres têm mais preocupação com a questão da família, né? A questão dos filhos, de dar um lar, de ter uma casa, do que os homens. Os homens acho que se preocupam não tanto quanto as mulheres. As mulheres se preocupam mais. No fundo, toda mulher brasileira sabe que em algum momento o homem vai cair fora e que a responsabilidade da família é dela e por isso, de alguma forma, a gente tenta inconscientemente se proteger e se fortalecer para quando esse dia chegar. Já fui criada com essa referência de jornada dupla. Minha mãe mesmo falava, olha, a parte mais pesada do casamento fica para a mulher. Entre um bom casamento, um bom emprego, você escolhe o bom emprego. Tinha uma companheira lá em Diadema que ela tinha 7 filhos, tinha um marido que não precisava pra nada, nunca lhe apareceu, né? E aí a gente ocupou e ela foi com a nenê. Uns 8 meses ela amarrava no canguru e ia todo dia. Quando ela voltava pra casa da família, ela ia a pé, assim, pela Imigrantes. Então ela virou um símbolo pra gente. E ela tinha um marido, mas ninguém nunca viu. Quando você vai ter um bebê, você tem uma dor terrível. Mas você sabia que você esquece ela? Na hora que você vê a carinha do bebê,
quando você começa a conviver com aquele bebê, é como se ela não tivesse existido, é como se fosse uma coisa que passou aqui. Eu tô te dando esse exemplo, é quando você vai, é como se você vai fazer a coisa mais importante da sua vida. Uma ocupação. É muita adrenalina. E aí você sabe que você está ali fazendo algo inédito, que vai transformar, que vai mudar não só a sua vida, mas a vida de todos aqueles que estão ali junto com você, né? E ali é uma demonstração de coragem, ali é uma demonstração de força, ali é uma demonstração de garra, ali é uma demonstração de companheirismo, de coletivo. Ali são todas as coisas boas que você pode imaginar, né? É todo mundo junto no mesmo objetivo. E aí, quando você arrebenta a porta que você entra, que tá lá dentro que você fecha a porta, aí alivia. É como se o neném tivesse nascido. Acaba que a maioria é mãe. Tem muita mãe que o marido não presta pra nada. A gente brinca, fala que são viúvas de maridos vivos. Ela não pensa ali nela vivendo no momento com os filhos, não. A gente escuta a maioria das falas são assim: eu vou porque pode acontecer algo no futuro e eu tenho um lugarzinho onde deixar meus filhos. Para você começar a participar, ir para reunião, assumir coisa, é mais fácil para quem tem um companheiro que apoia e que também participa, porque como a gente não tem nenhuma rede de apoio na sociedade que a gente vive, nós mesmos buscamos uma apoiar a outra, fazer creche, sem toda ocupação tem creche. Só agora que eu sou mãe eu percebo o quanto que as reuniões elas não são acolhedoras para a criança. Você vai impossibilitando gradualmente algumas participações. Desde participação de gente de periferia, até participação das mães, porque é muito complicado você sair à noite, assim, especialmente com criança muito pequena. Então isso é uma questão que eu tenho levado com muita frequência nos ambientes que eu participo. De, tipo, cara, se querem que eu vá, vai ter que ter uma preocupação com o neném, vai ter que ter uma flexibilidade, porque ele vai chorar, porque ele vai pentelhar, porque ele vai fazer cocô, enfim. Acolher as demandas do neném. Como que eu continuo participando, liderando, sei lá, participando mais ativamente do movimento com o meu filho? Não se lê nas transversalidades, por exemplo, ao pensar que vários dos homens do movimento, por exemplo, são pais. Mas geralmente o que acontece é que as esposas ou as companheiras desses homens não participam tão ativamente do movimento, porque enquanto esses caras estão lá, tem alguém cuidando da criança. Desde que eu tive meu filho, eu chego em casa e assim, todas as outras coisas deixam de existir, porque a demanda ainda é muito alta. É desestimulante. Você tem um filho e você é meio excluída do movimento, porque você não tem bicicletas adequadas, é inseguro andar na rua, você não quer mais morrer. Não que você queira antes, mas é que antes você fala, cara, é um risco meu. Mudou meu jeito de pedalar, meu jeito de olhar a rua, meu jeito de negociar meu espaço. Agora é muito mais cauteloso, eu tenho mais medo, eu vou mais devagar, eu não quero me arrebentar. Eu não quero pensar que meu filho vai ficar sem morrer. Para eu andar de bicicleta, eu preciso organizar muito mais a minha agenda, a minha vida, ter equipamento adequado para uma necessidade específica da mulher, que é carregar a criança. E aí você começa a ver as mulheres desistindo da bicicleta e voltando a usar carro. Tipo, os deslocamentos dela mudam a partir do momento que você vira mãe também. E a questão do carrinho, né? Que é muito básica. Assim, você querer sair na rua com o filho, que é ou com o carrinho, ou mesmo se for sem o carrinho, você percebe muito mais os problemas da rua do que se percebia antes. A experiência de ser mãe também molda a sua visão da cidade. E a gente precisa sempre estar de olho em todas essas intersecções quando vai fazer a nossa intervenção, né? Quando a gente fala de crianças, por exemplo, é um tipo de coisa que na maior parte das vezes só aparece na pauta quando mulheres colocam. E isso é uma consequência óbvia do papel social da mulher. Enfim, não é porque nós preferimos, nós gostamos mais, mas é porque nós assumimos mais esse papel porque os homens não assumem, né? Mesmo uma mulher que ela tem um temperamento agressivo, ela é muito mais sensível à proteção. Então eu tenho certeza que se fosse uma mulher que cuidasse de toda a política de transporte, a primeira coisa que a gente sentiria seria um clima menos violento no trânsito, menos acidente de trânsito. Eu tinha um chefe, coitado, ele não fazia por mal. Mas ele, quando ele queria elogiar, ele falava, nossa, você trabalha tão bem que você parece um homem. Era o elogio dele.
Eu acho que eu me impus, ou até talvez tenha me masculinizado em alguns momentos, assim, para ter minha voz mais ouvida. Eu sinto que, por eu não ser uma pessoa tímida, por eu ser uma pessoa que se faz presente, por eu ser uma pessoa que, enfim, é julgada capaz, eu sou mais ouvida. E aí eu não acho que deveria depender da gente se impor, ou da gente falar mais alto, ou da gente se fazer ouvir para conseguir participar, para conseguir ser ouvida e para conseguir ser lida como capaz, né? Acho que depende muito do nosso jeito, né? Como a gente é desbocada. No começo da militância, mais, né? Como eu sou meio brava, acho que hoje quem pensa não tem coragem de falar, né? Então, hoje também tem essas coisas, né? Isso está tão arraigado na cultura, na nossa cultura, que você acaba aceitando isso como parte da sua vida, que está atrelado à sua carreira. Aí o tempo todo você tem que provar que você é boa, que você consegue, que você faz. Hoje em dia, quando eu percebo, eu falo, claro que eu consigo, por que não? Você tem que ser firme, porque se der moleza, os homens acabam achando que só eles podem tudo, e as mulheres não podem nada. A gente fala que a mulher não é tímida, né? Intimidada. Então a gente foi sempre sendo intimidada, porque a gente não foi educada para isso, né? Mas dentro do canteiro também é isso, né? Porque essa menina vem aí dizer, eu faço obra há 500 anos, não tem mulher no canteiro de obra, e agora vem dizer... Acho que nas comunidades tem muito uma dinâmica de tentar te desrespeitar, te deslegitimar a partir do assédio, da violência, da ameaça. E mais do ponto de vista da participação, tem esse descrédito do tentar confirmar se o que você está falando é isso mesmo. Então tem uma resistência, sabe, assim, tem uma resistência muito forte para que a gente consiga ainda ter espaço, ter voz, ter fala, ter representatividade no movimento da bicicleta. É quase um ativismo dentro do ativismo, né? É um ativismo dentro do ativismo. Que eu apanhava muito, né? Você não vai fazer isso, você não vai pôr essa roupa, quem é você? Você tá pensando que você é o quê? Era tudo assim. Núcleo mesmo tem muitos casos que vai a mulher e o marido nunca apareceu na vida. Ele acha que isso não vai dar em nada, ele não... E aí tem uma parte que a mulher continua indo, tem uma parte que acaba não indo mais porque o marido proíbe, e uma parte também que fala, eu vou continuar, você se lasca. Muitas vezes o marido não acredita, isso eu falo porque eu tive essa experiência, né? Tem aquela coisa, aquela desconfiança de achar que a mulher ia atrás de arrumar namorado e não atrás de casa. Eu fui bem pé no chão, então eu decidi ter a minha moradia. Acho que o marido a gente arruma outros em outros locais. Moradia é mais difícil. Chegou uma época que ele tinha muito ciúme e começou a querer proibir que fosse nas atividades. Eu falei, não, imagina, se vou... Principalmente depois que eu consegui a minha moradia, que ele falava, o que você vai fazer se você tinha um objetivo que era a sua casa? Eu falei, não, eu tinha um objetivo que era a minha casa e agora eu entendo que, além da minha pessoa, tem mais gente querendo ter moradia, né? Então hoje eu tenho um compromisso muito maior, que é de ajudar as pessoas que não têm. Então já aconteceu de mulher não ir no grupo porque ela só iria se o namorado fosse. Ou se o pai acompanhasse. Ou o namorado não deixava. Isso aconteceu. O namorado não deixar a mulher ir porque não entra homem. A mulher de dentro de casa, a mulher que tem que obedecer, você não vai pôr essa roupa, você não vai pra reunião. Você foi pra reunião, então você é uma puta. Você foi pra reunião, você estava atrás de outro. Aí a mulher não ia. Eu queria muito ir, mas meu marido não deixa. Muitas mulheres tiveram que romper essas relações para conseguir não só fazer a militância, mas quando elas descobriram, se entenderam como pessoa e falam assim, peraí, eu tô brigando por a dignidade humana e eu não tenho essa dignidade humana na minha casa, eu não tenho essa compreensão dentro da minha casa, né? Não faz sentido, né? Então tem muito ruim nisso, né? Tem uma série de mulheres que decidiram romper esses relacionamentos. A gente brinca, né? O movimento é para fazer mulheres casar, né? Eu acho que o movimento também tem esse papel de formar uma geração de mulheres e de homens com outra visão em relação a isso. Ele me apoia, no início nem tanto, mas agora ele percebeu que se eu não apoiar, provavelmente ela vai escolher o movimento. Desde que eu comecei a atuar,
consegui minha casa, que comecei a ampliar o horizonte, né, para outras questões políticas. Então a minha atuação vem não só no movimento de moradia, mas também nos movimentos feministas, né. Então hoje eu tenho um papel diferenciado dentro da coordenação da União, que é justamente levar a formação e procurar capacitar as mulheres lideranças da União para conseguir retornar para a base, para que ela possa entender e compreender que tem direito tanto quanto os homens, né? E lutar de igual para igual. Como tem muita mulher participando, não só de liderança, mas dos núcleos, das reuniões, então a gente sempre traz essa discussão sobre a questão da mulher, da violência. Eu sinto que estar no movimento e me reconhecer como mulher potencializou essa questão de gênero. Eu acho que eu comecei a sentir mais na pele o que é ser mulher, principalmente num ambiente super machista que é o da mobilidade. Tem trabalhos medíocres sendo realizados dentro do movimento por homens que são muito mais, tem muito mais visibilidade, oportunidade, às vezes dinheiro mesmo, do que trabalhos muito melhores feitos, encabeçados por mulheres. Então, para a mulher ela ser boa, ela tem que ser muito melhor do que um homem. Mas a gente na Ciclocidade vem num trabalho de estimular a maior participação de mulheres e de tentar aumentar a quantidade de mulheres que se sentem confortáveis e capazes de falar sobre o tema, assim. Se a cidade é boa para uma criança de 3 anos ou para um idoso de 100 anos, é boa para todo mundo. E acho que é um pouco isso, assim, se você faz uma coisa da cidade para as mulheres que é totalmente ao contrário que homens dizem quando fazem esse tipo de coisa, na verdade está incluindo todas as necessidades deles e ainda contemplando as outras necessidades extras que tem por uma questão de gênero. Não são excludentes, né? Porque a cidade do homem é assim, a cidade da mulher é assim, não, tipo, a cidade do homem, digamos, precisa ir até aqui, a da mulher precisa mais tudo isso. Acho que não existia tanto movimento, mas não, é difícil. Não é só uma questão de lutar pela igualdade, é que a gente não sabe mesmo como é que inclui aquilo que nunca teve presente. Se você pensar que famílias chefiadas por mulheres têm homens ali em posições transitórias. Eu não saberia o que seria uma organização liderada só por homens. E as mulheres têm aquela coisa de perseverança mesmo, né? Então, de acreditar que vai conseguir, acreditar que vai mudar, e aí elas continuam insistindo, né? Tanto que às vezes a gente escuta vários depoimentos de mulheres falando assim: meu marido falou assim que só acredita quando vê a chave da casa na mão. Tem cara que só vai aparecer quando estiver pronto. Depois de 5 meses, o marido aparece na ocupação, porque viu que tem possibilidade de dar certo, o cara aparece. Senão, deixa a mulher ir e tal. Na hora da entrada, acho que seria o mais importante. Depois, a mulherada toca. Eu quero construir junto. Eu não quero construir sozinha. O fato de eu ser coordenadora de um movimento, isso pra mim não quer dizer tanta coisa, porque se eu não tiver o povo, eu não sou nada. Eu realmente acredito que não é possível passar por nenhuma dinâmica de movimentos sem estar inserido dentro de um grupo. Enfim, continua a ter sempre em mente que você faz parte de um coletivo, que você faz parte de um grupo. Que eu não tomo posição em nenhum tipo de decisão sozinha, é sempre dentro de um coletivo. Mas com a força de que as pessoas participem de verdade, que consigam elaborar, discutir, questionar, formular para tomar decisões com sabedoria, com conhecimento. E sem querer ser melhor de que ninguém. Compartilhar e não dar ordem só. Rola uma coisa de empatia muito maior, de ouvir muito mais, assim, de ponderar outras opiniões, de se aproximar de diferentes e de ter essa negociação mais fluida. Mais mulheres traria essa tendência a um olhar mais abrangente e mais sobre as subjetividades que estão envolvidas na opção ou não, ao contrário do que é hoje, assim. O mundo só vai mudar quando as lideranças forem todas femininas em todos os lugares, em todos os ambientes. Tipo, da presidência a... Tipo, é uma revolução feminina.